salvar aqui também. Vamos lá, então. A aulinha de hoje, então, gente, para a gente finalizar, então, uma parte do estudo de triângulos. A gente não terminou triângulos ainda. A gente vai estudar triângulos ainda em semelhança, mas chegando perto do final, a gente vai agora, então, falar do teorema dos senos e teorema dos cossenos, tá? Na aula passada, a gente falou das relações, ou melhor, das razões trigonométricas num triângulo retângulo. Então eu falei para você de seno, cosseno e tangente quando os três caras estavam em um triângulo retângulo. Agora a gente vai trabalhar quando está num triângulo qualquer. Ou seja, quando eu tenho um triângulo que não necessariamente o ângulo é de 90. Eu posso usar o teorema dos senos e o teorema dos cossenos sem problema nenhum, se o triângulo for retângulo. Mas não faz tanto sentido, porque daí faz muito mais sentido. Se o triângulo for retângulo, eu vou usar ou o teorema de Pitágoras, ou eu vou usar soco à toa. Então não faz sentido usar o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. Posso usar? Sem dúvida nenhuma, mas não faz sentido. Beleza? Então, dito isso, vamos começar. Primeiro o teorema dos senos. Eu pensei bastante, eu ia só enunciar e falar quem que é o teorema dos senos, mas eu vou fazer rapidinho a demonstração da onde que vem para a gente conseguir guardar um cara importante aqui no teorema dos senos. E depois eu quero treinar de novo Pitágoras com vocês, então eu vou demonstrar esse cara, tá? Então faz parte da aula, não quero demonstrar só para mostrar que eu sei, porque tem até um vídeo disso, depois eu vou mandar para vocês verem, mas é só porque eu quero que você decore um elemento importante quando eu falar aqui no teorema dos senos, tá? Então vou lá. Eu tenho um triângulo qualquer e esse triângulo está inscrito numa circunferência, está dentro da circunferência. E aqui esse triângulo eu não sei necessariamente quais são os ângulos. Então eu não tenho nenhum ângulo sendo indicado para mim que é um ângulo de 90. Ou seja, a situação que eu caí é num triângulo qualquer. Eu vou te mostrar como que eu chego no teorema dos senos. Olha que massa isso. Eu vou traçar esse diâmetro aqui, ó. Eu tracei esse diâmetro e vou chamar isso aqui de 2R. E aí eu vou montar esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu uso o lado Azinho e fecho aqui. Uma coisa que é importante eu te falar agora, que eu vou falar mais para frente lá em circunferência, é que toda vez que um lado é diâmetro da circunferência, o ângulo que está olhando para esse lado é um ângulo de 90 graus. Toda vez que um lado é diâmetro, o ângulo que olha para esse lado, sem dúvida nenhuma, é um ângulo de 90. Então eu tenho esse triângulo retângulo, cujo, olha que bonito, eu vou pensar nesse ângulo aqui desse triângulo retângulo, que eu vou chamar ele de alfa. E olha que da hora. Esse ângulo alfa, a gente não viu isso em circunferência ainda, então eu preciso que você acredite em mim. Quando eu falar isso em circunferência, você vai entender melhor, mas agora eu preciso que você acredite em mim. Esse ângulo alfa olha para esse arco aqui, ó. Esse ângulo alfa olha para esse arco. E olha que bonito, esse ângulo aqui embaixo também olha para o mesmo arco. Consegue ver isso? Que os dois estão olhando para o mesmo arco? Tanto esse ângulo, que olha para isso, quanto esse ângulo aqui embaixo, também olha para isso. E sempre que ângulos inscritos olham para o mesmo arco, eles têm o mesmo tamanho. Então aqui também é um ângulo alfa. Beleza? É isso? Tranquilo? Top. Eu vou calcular aqui com vocês seno de alfa. Quanto vale seno de alfa no triângulo verde? Seno sempre é o oposto, Azinho, pela hipotenusa, que é o oposto ao de 90, 2R. Ativei seu mic, tá, Gabi? Sem querer se ativou. E aqui eu vou isolar o meu 2R. Então eu vou passar o 2R para lá multiplicando e eu vou chegar em A sobre seno de alfa. Ok? Quem que é esse alfa? É esse ângulo aqui, ó. Se a gente olhar no triângulo original, é esse ângulo aqui, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse outro triângulo. Eu vou traçar esse diâmetro aqui, ó, passando pelo centro, e vou formar esse triângulo retângulo aqui. Formei esse... Peraí. Formei esse triângulo retângulo aqui. Fechou? Com certeza esse ângulo aqui é de 90, por quê? Porque eu sei que se o lado é diâmetro, o ângulo que olha para o lado é um ângulo de 90. Aqui mede 2R, e olha só que bonito a relação de arcos. Olha para esse ângulo formado aqui. Ele olha para esse arco.
Você consegue ver que esse ângulo aqui também está olhando para o mesmo arco? Você consegue ver que ele também olha para esse arco aqui? Tudo bem isso? Preciso que você aceite muita coisa do que eu estou falando agora, tá? Mas eu preciso que você aceite, mas faça sentido. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Então, por consequência, esse cara aqui também é beta. Certo? E aí, olha só, eu vou calcular o seno do beta agora. Seno de beta vai ser para mim o oposto, ou seja, o oposto a beta, que é Bzinho, pela hipotenusa, que no caso é 2R. Vou isolar 2R de novo, vai ficar que 2R é B sobre seno do beta. Concorda comigo que se eu continuasse brincando nesse triângulo, eu traçaria, olha aqui, eu tenho esse cara, eu traçaria um diâmetro para achar uma relação com o Czinho, e eu chegaria também que 2R é igual a C sobre seno de, e aí eu vou chamar esse ângulo aqui em cima de gama, sobre seno de gama. Tudo bem isso? Faz sentido? Porque eu faria exatamente a mesma coisa. Traria de novo mais um diâmetro, traria de novo mais um diâmetro, que no caso precisaria ser. Deixa eu pensar. Saindo aqui desse vértice, aí eu traço esse triângulo retângulo, aí de novo tem um triângulo retângulo aqui, enfim. E aí eu encontraria de novo, né? No terceiro caso, deixa eu me diminuir, eu encontraria no terceiro caso essa que eu deixei em roxo. Só que olha que lindo, consegue ver que todas é igual a 2R? Se tudo é igual a 2R, todo mundo é igual. Se todo mundo é igual a x, todo mundo é x. Então, se isso é 2R, isso é 2R e isso é 2R, eu tenho que esses três caras são iguais. Então, deixa eu subir esse cara aqui. Deixa eu subir esse cara aqui. E olha que lindo, eu vou falar que os três são iguais. Só que agora presta atenção como que eu falo. Lei dos senos é lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Isso tudo é igual ao lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Isso tudo é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. E percebe que toda essa relação foi pautada em quem? No diâmetro. Por isso que eu quis demonstrar, para você nunca esquecer que a lei dos senos vem junto com o diâmetro. Para eu montar a lei dos senos, eu preciso, ou né, teorema dos senos, eu preciso falar necessariamente do diâmetro. Então, como que é o teorema dos senos? É lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. É lado sobre seno do ângulo que está olhando para o lado. E aí, se eu voltar nesse primeiro triângulo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui que eu usei para demonstrar. E aí o que está acontecendo... Se bem que eu crio outro triângulo aqui melhor. Eu tenho esse triângulo e o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho o Azinho e o alfa. Eu tenho o beta e o Bzinho. Eu tenho o Czinho e o gama. E todo esse triângulo está dentro de uma circunferência. E aí eu posso garantir para você que é lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Todas as vezes isso vai funcionar. Fechou? Então isso para nós é o que eu falo do teorema dos cossenos. Às vezes em algum momento você vai ver eu falando lei. Não tem problema ser chamado de lei. O correto é teorema, mas não tem problema ser chamado de lei. Então, no exercício de segunda fase, você fala, usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos, não tem problema nenhum. Beleza? Como que a gente fala, então? É lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Tudo isso é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. E é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. E eu demonstrei para a gente nunca mais esquecer que tudo isso é igual ao diâmetro. Fechou? Então, se a gente fosse imaginar, é mais ou menos daqui que surge o nosso teorema dos senos. Fala. Claro. Quem falou comigo foi você, Lu? Por causa que, Lu, você concorda que as relações que eu achei tá certo, tanto nesse triângulo aqui, quanto nesse triângulo aqui, e se eu redesenhasse o outro em relação a C, todos eles são igual a 2R?
Sim? Por que da onde eu achei que é 2R? Tudo bem, esse cara, pensa aqui, ó. Olha nesse triângulo retângulo. Ignora todo o desenho, só quero que você pense nesse triângulo retângulo. Eu tenho aqui o ângulo alfa, eu tenho o oposto a alfa, que é o azinho, e eu tenho esse cara que é a hipotenusa, certo? E aí, se eu fizesse o seno disso, seno do alfa é o oposto, que é o azinho, pela hipotenusa 2R. Tá aqui. Aí eu vou pegar esse 2R que está dividindo e mandei multiplicando, e o seno de alfa que está do outro lado eu mandei dividindo. Aí eu cheguei nisso. Eu isolei 2R. E em todos os casos é igual a 2R. Então, em todos os casos é como se eu fosse x é igual a alguma coisa, x é igual a alguma coisa e x é igual a alguma coisa. Pelo princípio que a gente chama de da transitividade, essas três coisas têm que ser a mesma coisa. Faz sentido? E todas elas, se são igual a isso, continuam sendo igual a 2R. Beleza? É isso? Fez mais sentido agora? Então tá aí. Essa é a demonstração do teorema dos cossenos. Eu quis fazer ela só para a gente nunca mais esquecer que a relação que a gente tem vai precisar do diâmetro. Se eu tiver o diâmetro, ou melhor, se eu estiver pensando numa circunferência e o triângulo, provavelmente eu vou estar falando de lei dos, ou teorema dos senos, beleza? Chama aqui de raio. Tá. Quando usar? Não vou te falar ainda. Não vou te falar quando usar. A gente vai ver como que usa nos exemplos. Agora, vou falar para a gente como funciona o teorema dos cossenos. E aqui eu quero treinar um pouquinho de Pitágoras com vocês, tá? Então, vamos junto aqui. A gente vai fazer uma demonstração que vai chegar numa fórmula. E essa vai ser a fórmula que a gente vai usar. É o seguinte, eu vou traçar essa altura aqui, ó. Tracei essa altura aqui. E aí eu vou chamar um lado de x e o outro lado de c menos x. Beleza? Chamei um lado de x e o outro lado de c menos x. Tudo bem que eu tenho dois triângulos? Você consegue ver que eu tenho dois triângulos retângulos? Tanto esse quanto esse. Ok isso? E vou chamar, obviamente, esse cara aqui de altura. Então, olha só, eu vou fazer Pitágoras nos dois triângulos. Então, fazendo no triângulo azul, que é o triângulo, se eu chamar aqui de Hzão, é o triângulo AHC. Vou fazer Pitágoras aqui. Vai ficar para mim que b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo bem isso? Beleza. Agora eu vou para o triângulo 2. Vai ficar hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então eu vou falar aqui a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Justo isso? Tranquilo até aqui? Fiz nenhuma mágica, né? Beleza. Aí olha só, percebe que nas duas equações eu tenho esse bendito desse h ao quadrado? Então nas duas equações eu vou isolar ele, tanto na primeira quanto na segunda. Olha o que vai acontecer. Isolando na primeira, eu vou ter que h ao quadrado é b ao quadrado menos c ao quadrado. Beleza. E isolando na segunda, eu tenho que h ao quadrado é a ao quadrado menos c menos x ao quadrado. Beleza? É isso? E pela mesma ideia lá que eu acabei de falar, que 2R é igual a 2R, então o que é igual a isso é igual ao que sobrou. Se eu falar que isso é x e isso aqui é x, eu tenho que esse cara é igual a esse cara. Então por isso eu vou igualar os dois. Fez sentido isso, Lu? Sim, fez, Gabi. Os dois são h quadrado, então eu vou igualar os dois. Beleza. Então eu vou ter que b ao quadrado menos c ao quadrado é igual. A gente está treinando Pitágoras e treinando álgebra aqui, tá? É proposital isso, é coisa pesada para a gente treinar mesmo. Se aparecer, a gente tem que saber mexer com isso. Beleza. Eu vou desenvolver esse cara aqui que é um produto notável. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Todo mundo de acordo com isso? Ah, e tem um problema em resolver isso. Então você escreve c menos x que multiplica c menos x. E aí você faz a distributiva. C vezes c, c quadrado, menos cx, menos cx, mais x ao quadrado. A gente chega aqui nesse produto notável. Tudo isso, olha aqui o sinal de menos a quadrado. E o resto não tem muito o que fazer. B quadrado menos c ao quadrado. Vou distribuir esse sinal de menos para todo mundo. Menos c ao quadrado mais 2cx menos x ao quadrado.
faltando um x ao quadrado aí. Ah, olha aqui, peraí, fiz caca, ó. B quadrado, x quadrado, h quadrado. B quadrado, h quadrado, aqui é x, né? Não é c. C é tudo isso. Peraí. Aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x. Aqui é x, aqui é x. Aqui é x, aqui é x. Olha que uma desatenção faz, né, mano? Ia dar merda. Ah, agora que eu vi a Ju falou, por que nós o EC se no triângulo é x? Obrigado, Ju. Salvou. Olha aqui. Então, eu vou... Percebe que nos dois lados eu tenho menos x ao quadrado? Vou usar o meu artifício vara e vou cortar os dois. Por quê? Porque esse cara vai para lá positivo, vai ficar mais x ao quadrado. Vou cortar os dois. Beleza? Vou isolar o a quadrado aqui. Então, pera lá. Vou isolar o a quadrado. O a quadrado vai ficar. Isso aqui a gente já cortou. Ótimo. O a quadrado vai ficar b ao quadrado, né? A quadrado é igual. O b ao quadrado. Esse menos c ao quadrado vai para lá. Mais c ao quadrado. Esse mais 2cx vai para lá. Menos 2cx. Perfeito? Conseguiu ver? E aí, olha que bonito. Esse x está me atrapalhando, sim? Esse x está me atrapalhando. Porque eu queria pensar num jeito que eu só usasse o que está em preto, que é o A, o B e o C. E o x está me atrapalhando. Mas olha que... Ia falar palavrão. Olha que foda isso. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Calcula comigo quem que é o cosseno do meu ângulo alfa. Cosseno de alfa é adjacente pela hipotenusa. O adjacente é x, a hipotenusa é b. Então, isso aqui é x sobre b. E agora eu vou isolar esse x, de forma que eu chego aonde que x é b vezes cosseno de alfa. Então, aonde está escrito x, eu vou pôr b cosseno de alfa. Então, eu cheguei em a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes. Isso aqui que eu substituí por b cosseno de alfa, eu só vou fazer, em vez de c vezes b vezes cosseno, eu vou fazer b vezes c vezes cosseno, tá? B vezes c vezes cosseno de alfa. E tá aqui. Essa, para nós, é a equação que representa o teorema dos cossenos. A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de alfa. Isso aqui, por fim, é o que a gente fala que é o teorema dos cossenos. Da onde surgiu? Desse triângulo aqui, onde eu tenho A, tenho alfa, B e C. E olha só, deixa eu pôr corzinha para você. O alfa é esse cara que está olhando para o A. Beleza? É assim que a gente relaciona. Como que eu gosto de decorar isso? Me escuta. Eu gosto de falar que essa fórmula ela é inicialmente fake Pitágoras. Como assim fake Pitágoras? Olha aqui. Não parece Pitágoras isso? Sim. Menos 2 vezes os dois caras que eu já estou usando, cosseno do que olha para o isolado. Então é fake Pitágoras menos 2 vezes os dois malucos que está usando, cosseno do que está olhando para o ângulo A. Pode voltar no h quadrado em verde. O h quadrado em verde é aqui, ó. Eu tenho esse triângulo, de forma que eu achei a quadrado, hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. C menos x também ao quadrado. Beleza? E aí eu isolei o h ao quadrado, mandando para lá, ficando menos cx ao quadrado. E esse, para nós, então, é como eu encontro o teorema dos cossenos. De fato, se for pensar numa aula que a gente pode ser mais rápido, eu não mostraria isso para você. Eu só iria direto chegar nessa fórmula, lado sobre seno do ângulo que olha para o lado é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado, que é igual ao diâmetro, e mostraria essa fórmula, que é o fake Pitágoras, menos 2 vezes os dois malucos, cosseno do que olha para quem está isolado. Tá? Outro jeito de pensar essa fórmula é você pensar o seguinte, para você que manja um pouquinho mais de produto notável,
O que é b menos c elevado ao quadrado? Isso é quadrado do primeiro menos duas vezes primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Olha aqui, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos duas vezes, só que aqui no meio se acrescenta um cosseno de alfa, tá bom? Então poderia fazer isso também. São essas duas possibilidades para tentar decorar o teorema dos cossenos. Fechou? Então são esses dois caras que a gente vai usar na aula de hoje. Lado sobre seno do ângulo que olha para o lado, ou fake Pitágoras menos duas vezes os dois malucos, cosseno do que olha para quem está isolado. Fechou? Agora a gente vai olhar nos exercícios para ver quando que eu uso cada um dos dois casos. Mas antes, deixa eu ligar o meu ar. Alexa, liga o ar. Alexa, temperatura 20. Puxa, eu mutei aqui, mas saiu na gravação. Então quem está assistindo aí, estou mudando o meu ar. Beleza, então? Tudo bem essas duas? Se a gente fosse fazer um resumo, deixa eu fazer aqui embaixo. Se eu fosse fazer um resumo, e aí eu fosse fazer uma aula assim, vamos fazer sucinto isso. Nossa, Pedro, demonstração é muito pesado para mim, eu não manjo matemática, eu já estou fazendo curso para tentar entender melhor, e você vem demonstrar para mim? Não, então peraí. Olha que fácil que é. Eu tenho um círculo, ou uma circunferência, dentro dela um triângulo. E aqui eu tenho os lados A, B e C. O ângulo que olha para o A é o alfa, o ângulo que olha para o B é o beta e o ângulo que olha para o C é o gama. E aí eu vou fazer aquilo que a gente chama de teorema dos senos, que é lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Tudo isso vai ser igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado B, que olha para o lado. E tudo isso é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Acho que eu estava chamando de gama, na verdade, né? Deixa eu continuar falando gama. E você entendeu que tudo isso aqui tem que ser igual ao diâmetro da nossa circunferência que ele está inscrito, que é o raiozão dela. Beleza? E se eu fosse pensar no teorema dos cossenos, eu tenho um triângulo retângulo qualquer, desculpa, um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo. O ângulo oposto aqui eu vou chamar de alfa. E aí a gente vai ter o oposto ao ângulo ao quadrado. Faça um fake Pitágoras, b quadrado mais c quadrado, menos duas vezes os dois malucos que eu já estou usando, b vezes c, vezes o cosseno do que olha para o cara que está isolado. Fechou? Me ajuda a montar essa fórmula, então? Me ajuda a montar essa fórmula? Eu vou chamar esse ângulo de beta aqui. Me ajuda a montar a fórmula que começa com b ao quadrado isolado. Vai comigo na sua casa aí? Na sua cabeça? Vamos junto? Coloquei o b quadrado, então na sua cabeça, vem comigo, fake Pitágoras. Então aqui eu coloquei a quadrado mais c quadrado. Menos duas vezes os dois malucos que eu estou usando aqui, cosseno do que olha para o que está isolado. Cosseno de beta. Conseguiu montar comigo? Vamos montar a última relação? Vamos montar com a letra C, então? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Vou chamar de gama, chamando de gama acima. Então vai ficar c ao quadrado é igual fake Pitágoras, a quadrado mais b quadrado, menos duas vezes os dois malucos, vezes cosseno do que olha para o que está isolado. Fechou? Isso, então, é o que eu chamo de teorema dos cossenos. Muito importante. Caguei para esses dois, mano. É a mesma fórmula, bicho. É exatamente a mesma fórmula. A única coisa é que eu só estou mudando a perspectiva. Em vez de eu estar olhando para cá, eu estou olhando para cá. Tá, mas é a mesma fórmula. Então a gente precisa decorar isso aqui. Fake Pitágoras menos duas vezes dois malucos, sendo que olha. E olha que louco. No teorema dos senos, eu só preciso decorar isso aqui, ó. E isso aqui. E aí eu só repito. Lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Se tiver de novo, lado, seno do ângulo que olha para o lado. Lado, seno do ângulo que olha para o lado. Lado, seno do ângulo que olha para o lado. Até, e tudo isso é igual ao diâmetro. Nessa segunda fórmula, posso fazer b menos c ao quadrado, cosseno de alfa igual a quadrado? Não. Entendi o que você falou. Você escreveu assim, ó, b menos c ao quadrado que multiplica cosseno de alfa
é igual a A ao quadrado. Eu não posso, porque aqui esse cosseno de alfa vai ter que fazer uma distributiva depois, ó. Então isso aqui estaria errado se a gente pensasse. Entendi o seu pensamento, legal, mas está errado porque aí, ó, o cosseno de alfa vai distribuir para todo mundo. E aí estaria errado. Beleza? Então não posso pensar assim. Não consigo. Então, basicamente, são essas duas fórmulas na aula de hoje, tá? Agora vamos para os exercícios e a gente vai interpretar cada caso. E aí, quando for usar, eu volto aqui e vou anotando aqui, tanto para o teorema dos senos, quanto para o teorema dos cossenos. Olha só essa situação, então. Exercício número 1. Eu tenho essa situação. E eu vou deixar, toda hora eu vou trazer essas duas fórmulas para a gente, tá? Então, pelo menos no começo, pelo menos os primeiros exercícios, eu vou andar com elas junto aqui, abraçado com a gente. Olha aqui comigo. Percebe que essa fórmula de baixo, a gente está necessariamente usando os três lados e um ângulo? Necessariamente eu vou ter que terminar o exercício tendo três lados e um ângulo? Sim? E essa fórmula me dá a possibilidade de usar dois lados e dois ângulos. E olha aqui essa situação. Eu tenho uma situação onde eu estou tendo dois lados e dois ângulos, ou a situação onde eu estou tendo três lados e um ângulo? Eu estou tendo dois e dois. Então eu vou escrever para você. Toda vez que a situação for dois lados e dois ângulos, a gente usa o que a gente fala de teorema dos senos. Como que você decora isso? Usando a sua mão. Olha que massa. Olha para mim, olha aqui. Tá vendo minha mão aqui? Quando eu fizer esse movimento com a mão, ignora o dedão, tá? Quando eu fizer esse movimento com a mão, tá vendo que eu tenho dois lados e dois ângulos? Se eu terminar o exercício com dois lados, terminar o exercício, ou seja, eu já fiz as contas, eu terminei o exercício, eu usei alguma fórmula e cheguei já no valor de x. Eu vou ter terminado e eu tô com essa situação, eu tô sempre usando o teorema dos senos, porque eu tô usando dois lados e dois ângulos. E agora olha esse exercício aqui embaixo. Percebe que eu tenho esse lado, esse lado, esse lado e esse ângulo? Percebe que eu tenho lado, lado, lado e ângulo? Então eu estou usando o teorema dos cossenos. E aí eu faço assim com a mão. Porque daí eu estou usando lado, lado, lado e estou usando o ângulo. E aí eu não esqueço nunca mais, porque olha aqui. Teorema dos cossenos. Então eu não erro mais. É cossenos com a minha mão ou senos com a minha mão. Se você tiver essa habilidade, tenta depois aí fazer isso aqui, ó. Porque aí você tem nas suas duas mãos. Suas duas mães, não. Você tem isso aqui nas suas duas mãos. É, onde você fala teorema dos senos, terminando com dois lados e dois ângulos, e dos cossenos, terminando com três lados e um ângulo. Sempre assim. Se eu fizer isso aqui, eu bato o olho no exercício. Que nem exercício 1. Bati o olho assim na minha mão. O que, que eu tenho? Eu tenho 2 e 2. Então, senos. Já sei. Bati o olho no exercício. Bati o olho nesse exercício. Eu tenho a situação 3 e 1. Cossenos. Ok, vou mostrar de novo. Toda vez que eu tiver senos, então, a minha mão vai ter esse formato aqui, ó. Dois lados e dois ângulos. E toda vez que eu tiver cossenos, a minha mão vai ter esse formato aqui, ó. Três lados e um ângulo. Vou falar de novo essa regrinha da mão. Isso aqui é matemática das ruas, essa regrinha da mão, hein? Deixa eu voltar aqui, acho que eu estava na frente. Aqui, dos cossenos eu tenho 3 e 1. E dos senos eu tenho 2 e 2. Vou de novo mostrar por que eu falo dessa regrinha, de onde que vem. Ups, foi mal. Quando eu olho para esse primeiro exercício, olha a minha visualização. Depois que eu fiz conta, tá? Depois que acabou o exercício, eu vou ter dois ângulos e dois lados. Terminei o exercício tendo dois ângulos e dois lados. A única situação que dá para usar é essa daqui. Eu tenho dois lados e dois ângulos. Então, eu vou usar essa relação. Ou seja, teorema dos senos. Dois lados com dois ângulos. E aí fica 2 e 2. E aí teorema dos senos. Dois lados e dois ângulos. Aí eu olho para a situação do exemplo 2.
Eu termino o exercício tendo calculado x. Então, eu terminei o exercício tendo 3 lados e um ângulo. Eu terminei o exercício tendo 3 lados e um ângulo. E aí eu falo que é cossenos. Beleza? Vamos aplicar isso, essas fórmulas, e vamos ver como fica. Então, já defini como fica. Agora a gente vai usar a fórmula de cabeça. Vamos lá. Exemplo 1, então. A gente tem, vem comigo, definir que é lei dos senos, que é teorema dos senos. Vou escrever aqui, então. Teorema dos senos. Não existe essa abreviatura, essa abreviatura não, essa abreviação na segunda fase, tá? Se for escrever, é teorema dos senos, beleza? E aí eu vou ter, vem comigo, lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Lado, seno do ângulo que olha para o lado. Tudo isso aqui é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Seno de 45. 5 é valor que eu conheço. Seno de 30 eu sei pela tabela. Seno de 45 eu sei pela tabela. Minha única incógnita é o x. Resolvemos o exercício. Regra do Pedro, presta atenção. Não substitui antes de multiplicar em cruz. Não substitui antes de multiplicar em cruz, porque você vai fazer merda com fração. Então, primeiro, multiplica esses caras em cruz. Vai ficar x vezes seno de 30 é igual a 5 vezes seno de 45 graus. Vou aqui para cima. Eu tenho, então, x vezes seno de 30, que vale meio pela tabela, 5 vezes seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2 pela tabela. Olha esse 2 que está dividindo, eu mandei ele para lá multiplicando. E aí eu vou usar o meu artifício vara. Cortei o 2 com o 2. E aí eu cheguei, então, que o x é 5 raiz de 2. A unidade que eu estou usando é metro. Mafer, você entendeu o que eu falei? Olhei para o triângulo. A gente vai ver, tem mais exemplos aqui, ó. Aí a gente saca junto o que tem que fazer, tá? Aí você vai ver se você entendeu realmente ou não. Beleza. Próximo. Agora eu tenho aqui, exemplo 2. Qual que é a situação? Olhei para o triângulo, eu tô assim no triângulo. Eu tô assim no triângulo. E se eu tô assim, eu vou usar cossenos. Fica para mim que o oposto ao ângulo, e é muito importante, tá? Olha para o ângulo que dita nosso caminho. Então eu vou escrever x ao quadrado é igual 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fiz o fake Pitágoras, vem comigo. Fake Pitágoras menos 2 vezes os dois malucos vezes cosseno do que está olhando. Cosseno de 30. Ficou x ao quadrado é igual 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25, menos, eu não vou mexer aqui, tá? Vou só copiar, e cosseno de 30 eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Vou usar o meu artifício vara, cortei esse 2 com esse 2, então eu tenho que x ao quadrado é 49 mais 25, 74, menos 7 vezes 5, 35, raiz de 3. Vou falar que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E aí vai ficar 35 vezes 1,7. 7 vezes 5, 35, 21, 23, 21, 24, 5, 3, 5, 9, 59,5. Então, x ao quadrado é 74 menos 59,5, que é igual 3, 5, 6, 1, 4, 1, 14,5. E aí eu tenho, aí eu entendo então que o meu x é a raiz de 14,5. Eu vou colocar, ó, vou inventar um número, tá? Eu sei que seria tipo, se fosse 4 ao quadrado daria 16, então é menos que 4. Eu vou pôr, sei lá, aproximadamente 3,8. Eu inventei aqui da minha cabeça, tá? Inventei da minha cabeça. Coloquei pra gente usar esse valorzinho aproximado aqui.
Alguma dúvida de como que eu usei os dois casos? Olha só, 3,8. Obrigado, Pedro. Alguma dúvida de como usou os dois casos? Deixa eu pôr aqui que eu fiz o teorema dos... Beleza, então? Nos dois casos, eu olho para o triângulo, vejo o que vai sair e resolvo o exercício, tá? Não vou dar tempo para copiar agora, eu dou tempo para copiar depois, porque eu quero manter esse ritmo que a gente está, que tá top. Ó, vem aqui comigo, nesse aqui. Resultado final, o que a gente está tendo? Vai, sua vez. Exemplo 3, olha aí. Olha o que é o resultado final e fala, olhando para a tua mão, se a gente vai usar senos ou se a gente vai usar cossenos. Tem as duas mãos, assim, a duas mãos assim, e você olha se você vai terminar tendo 3 e 1 ou se você vai terminar tendo 2 e 2. Concorda que eu terminei tendo 3 e 1? E toda vez que eu termino tendo 3 e 1, eu faço o teorema dos cossenos. Já era. E aí, lembra, regra, hein, mano? Importante olhar para o ângulo. O ângulo está olhando para o 14. Então eu vou meter aqui o 14 ao quadrado é igual. Fake Pitágoras. 6 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos duas vezes os dois malucos. 6 vezes 16 vezes o cosseno do ângulo que olha. Nossa, Pedro, eu não sei cosseno de alfa. Bom, é exatamente isso que o exercício quer. O exercício está em busca de alfa. Eu já tenho as três medidas. O exercício está em busca de quanto que vale o cosseno de alfa, ou vou até mais longe. Qual vai ser o valor de alfa? E a gente vai achar. 14 ao quadrado costuma dar 196. É o 69 ao contrário, né? 6 ao quadrado é 36, 16 ao quadrado é 256, menos 12 vezes 16, 2 vezes 2 é 12, 3, 16, 192. 192 cosseno de alfa. Resolve rapidão aí para mim, vê quando você chega. Preciso ver se a gente está de boa com essa matemática mais tranquila. Dá uma olhada aí, resolve essa continha, por favor. Então, molha a garganta. Tá, tá. Eu morro de medo de você falar 196 dividido por 100 ou dividido por menos 100. Se você chegou nisso, eu tenho muito medo. A gente fez uma cagada grande aqui. Se a gente falou 196 dividido por 100, a gente fez uma cagada muito grande aqui. Qual é a cagada grande? Você esqueceu desse sinal aqui, ó. Você não viu que estava multiplicando, você esqueceu. Eu sei que você sabe que primeiro resolve a multiplicação. Então eu nunca poderia ter juntado isso aqui com isso. Fiz de propósito, é erro comum, beleza? É erro comum, fiz de propósito. Que você não está acostumado a fazer esse tipo de conta aqui. Então cuidado, tá? Para a gente não juntar isso. Então vamos fazer. Vai ficar 196 é 36 mais 256. 262, 292 menos 192 cosseno de alfa. Não posso juntar. Vou mandar para lá negativo. Vai ficar 196 menos 292. Se eu não me engano, é 96. 96 negativo é igual a menos 192 cosseno de alfa. Eu vou passar para lá esse menos 192 dividindo. E agora sim ficou bonito. Menos 192, tudo isso é cosseno de alfa. E aí eu preciso que você perceba que menos com menos vai ficar positivo. E se eu dividir em cima e embaixo por 96, cosseno de alfa vale meio. Então a gente chegou. Se cosseno de alfa vale meio, portanto,
alfa é igual a 60 graus. Tudo bem minha conclusão de alfa ser 60? Olha para a tabela. 1, 2, 3, 2 sobre 2. Aonde que o cosseno vale meio? O cosseno vale meio quando o ângulo é de 60 graus. Beleza? Fechou? Então, muito cuidado aí com essa cagada que é super comum de acontecer, que você esquece esse vez. Top? Esquecemos, Gabi? Normal. Sempre caímos, mano. Todo mundo cai. Beleza. Top. Vamos pro próximo. Olhei para esse triângulo. E olha só. Lembra que eu gosto de falar de gatilho? Então, gatilho. Ângulo de 90. Disparou qual alarme? Alô? Vou ter que usar... Alô? Vou ter que usar Pitágoras ou SOHCAHTOA. Certo? De boa, cara. Ah, de boa, Ju. Eu vou ter que usar Pitágoras ou SOHCAHTOA. Ângulo de 90, Pitágoras ou SOHCAHTOA. Não tenho ângulo de 90. Não tenho ângulo de 90. Vou fazer assim com a mão ou vou fazer assim com a mão. Sem ângulo de 90, eu estou fazendo isso aqui com a mão. Top? Beleza? E aí, por fim, e se eu estou dentro de uma circunferência? Eu te demonstrei para você lembrar disso na hora. E se eu estou dentro de uma circunferência? Eu estou falando do sênus, tá? E às vezes o dedo até ajuda a lembrar, por causa que é 2 raios. O dedo ajuda a lembrar, por causa que é 2 raios, tá? Então vamos. Vai ficar lado sobre seno do ângulo que olha para o lado é igual a lado seno do ângulo que olha para o lado, não tem mais, só que tudo isso é igual a 2 vezes R. Só que o R a gente sabe, 6. 2 vezes 6. A única regra que eu quero é multiplique em cruz antes, multipliquei em cruz, x é 12 vezes seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou simplificar. Encontrei então que x é 6 raiz de 2 metros. 6 raiz de 2 metros. Aí, bonitinho. Beleza? Então, se o triângulo está dentro, com certeza eu vou ter que estar usando aí os senos. Nossa, Pedro, então você está me contando que não vai ter o caso onde o triângulo está dentro que eu vou usar cossenos? Sim, justo. Só vamos tomar cuidado com essa informação. Vai que ele está dentro e ele me passa esse lado e o ângulo. Ah, peraí. Eu tô dentro, mas eu tô assim. Eu tô dentro, mas eu tô assim. E aí eu posso usar, tá? Não é porque tá dentro que não pode usar. Pode usar. Mas é que geralmente, todas as vezes que eu vi, se ele colocou dentro, ele tá pensando assim. Ele tá pensando assim. Top? Vamos mais um então. Aqui. Monta para mim aí como fica. Veja se é se é teorema dos senos ou teorema dos cossenos e monta para mim a equação inicial. E aí a gente monta junto, a gente vê junto. Por favor. Vamos ver se a gente vai ter entendido real officiations. Tô sem relógio. Bom, bateu o olho, resultado final foi esse, sim ou sim? 3 e 1. Então usamos cossenos, top. Cossenos é fake Pitágoras. Fake Pitágoras, cuidado. Se você escreveu x ao quadrado é igual, a gente errou. É fake Pitágoras obedecendo o ângulo. Então é 7 ao quadrado, e agora eu posso. É igual x ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes os dois malucos, vezes cosseno do que está olhando, que é cosseno de 60 graus. Conseguimos esse? Boa, top, que bom, que bom. Então ficou 49 é igual x ao quadrado mais 64 menos... Olha aqui, vou tentar ganhar um tempo com você. Isso aqui vale meio, certo? Esse cara vale meio. Posso usar o meu artifício vara e cortar esse 2 com esse 2? E já falar que é 8x?
Vou de novo. Cosseno de 60 é meio. Então, eu vou cortar o 2 com 2. Beleza? Tá. Só fazer assim. Aí, tudo isso menos 8x. Vou mandar esse 49 para lá. Ficou x ao quadrado menos 8x. 64 menos 49 vai dar 5 mais 15 igual a 0. Tô pensando aqui na minha cabeça, tá? Bati o olho nessa equação de segundo grau. Dois números que somados dão 8 e que multiplicados dão 15. 5 e 3, né? 5 e 3 são os números que são as raízes aí. 5 e 3. Ai, Pedro, não entendi o que você fez. Faz Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é menos 8. Deixa eu só anotar o a, b e c aqui. O a vale 1, o b vale menos 8 e o c vale 15. Vai ficar menos 8, que é o b, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 15. A gente vai achar que o delta é igual a 64 menos 60, que é 4. Calcula antes raiz do delta. Raiz de 4, que costuma dar 2. Justo. Agora, eu vou fazer que o x é menos b, fórmula, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o a. Substitui. Menos o b, cuidado, hein? Menos 8. Mais ou menos raiz de delta, que é 2. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Tenho duas respostas. x1. 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. x2. 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3. Pergunta que não quer calar. Eu aceito os dois valores? Como não? Os dois são positivos? Calma, calma. Na aula de condição de existência de triângulo, a gente falou de uma regra, né? Na aula de condição de existência de triângulo, lá atrás, que está no YouTube, a gente falou de uma regra, né? Qual que era a regra? Lembra que se a gente entrasse em desespero, a gente pega borracha, caneta e tampa de caneta e tenta montar um triângulo. E a gente não consegue, porque a borracha com porque a borracha com a tampa da sua caneta Bic é menor do que sua caneta, e isso não monta triângulo. Então você lembrou que dois objetos têm que ser maior do que o terceiro. Então a soma de dois lados sempre é maior que a do terceiro. Ou, se você lembra muito, um número está entre a diferença e entre a soma. E olha só, o 3. Será que o 3 pode? É uma pergunta, às vezes pode, tá? Se eu colocar aqui 3. 3 é maior 3 é maior que 8 menos 7 e é menor que 8 mais 7. 1 é menor que 3, que é menor que 15. É verdade isso? É, né? 1 é menor que 3, que é menor que 15. É verdade. Então 3 é uma resposta. E o 5? 5 é menor que 1, que é menor que 15? É também. Então solução. Agora sim. Portanto, solução 3 e o 5. X pode ser tanto 3 quanto pode ser o 5. Mas você viu a loucura que pode acontecer? Isso tem cara de segunda fase de Unicamp, tá? Segunda fase de FUVEST também. Tem cara dele fazer isso para você. Dele fazer você calcular. E aí os dois valores que der, acontecer de um não poder ser o cara que dá para encaixar aqui. Né? É claro que várias vezes acontece de um deles ser negativo. Aí eu não preciso nem falar. Né? Porque se for negativo, porra, uma medida negativa não tem, né? Então, pode acontecer aí. Então, mais uma coisa para a gente tomar cuidado. Você está vendo que eu estou te blindando de todos os possíveis casos, né? E depois só fazer exercício e já viu todos os casos. Por fim, a gente vai fazer esse aqui. A gente vai de intervalo. E aí eu vou te mostrar se os ângulos forem maior do que 90 graus, porque vai acontecer, que é quando os triângulos são obtusângulos. E aí, fechou o dia de hoje. Bom, último exemplo então, pré-intervalo. Eu tenho. Olha para a situação, fala para mim. Monta a equação também, então. Olha para a situação, monta a equação. Deixa eu subir um pouco para quem vai que está copiando.
Nossa, Lu, hoje eu fui almoçar no Taust. Aí eu vi uma pessoa, eu falei, será que essa pessoa é a Luísa? Aí você não me cumprimentou, então acho que não era você. É, sim, você. Não, você, Luísa Cobra. Eu tava no Tausch em Marília, almoçando. Aí eu vi uma menina e falei, mano, será que é a Luísa? Eu falei, ah, não sei. Eu não vou cumprimentar porque eu não tenho certeza. Não me cumprimentou, eu falei, acho que não. Inclusive, eu tinha que passar e entregar um negócio pra você ir pra Mafer. Então, bom, eu fui. Você percebeu, por favor, que é Toin. Senos. Que eu terminei com 2 e 2. E senos fala lado. Vou por 10 sair de 2. Lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Seno de 45. Tudo isso é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. Seno de beta. Legal. Qual que é a única regra que eu te peço? Que você fez. Ah, é verdade. Multiplique em cruz antes para não errar. Tá bom. Então ficou 10 vezes seno de 45 é igual a 10 raiz de 2 vezes seno de beta. Tô certo? Tô. Vou substituir o valor de seno de 45 antes de fazer qualquer coisa. Vai ficar 10 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 raiz de 2 vezes seno de beta. Olha aqui que. Deixa eu ver quem. Olha o que a Lívia Varjão pediu para eu fazer. Pedro, corta o 10 daqui com o 10 daqui. Porque ela percebeu que esse 10 está multiplicando, mandou para lá dividindo, cortou o 10 com o 10. Beleza, vou fazer isso então, Lívia. A Lívia já falou, bom, nessa mesma toada, corta o raiz de 2 com o raiz de 2, então. Porque ele está multiplicando, mandou para lá dividindo. Os dois estão por raiz de 2, cortei. Cortei raiz de 2 com raiz de 2. Quando não sobra nada em cima, cuidado. Sobrou 1, né? Então ficou que o seno de beta é igual a meio. Ok? E aí eu termino a aula de agora escrevendo essa resposta aqui. Portanto, beta é igual a 30 graus. E aí, Pedro, pode ser 150 graus? Alguém que já manja um pouco mais, sabe que seno de 150, vou falar isso agora na hora pós-intervalo. Seno de 150 também é meio. Será que poderia usar o 150? E a Luísa tá fazendo não com a cabeça, porque ela percebeu que se esse cara for 150, mais 45, passou de 180 e deu merda. Então, apesar do seno de 150 ser meio, como eu estou dentro de um triângulo, a soma vai passar de 180. Então, beta, sem dúvida nenhuma, só 30 graus. Beleza? O tal do teorema angular de Thales. Olha que massa! Olha que massa que a gente acabou de ver nessa aula. A gente entendeu o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. A gente entendeu. Não estou entendendo essa câmera. Ah, eu sei que agora está acontecendo. Eu estou deslocado. Agora vai ficar certo. A gente viu o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. Beleza, primeira coisa. Eu entendi que quando eu termino fazendo 3 e 1, eu estou fazendo cossenos. Quando eu termino fazendo 2 e 2, eu estou fazendo senos. Ou, olha só, eu tenho então dois lados e um ângulo e dois ângulos, ou eu tenho triângulo inscrito na circunferência. Para você que já fez inglês fora, o que significa in? In é dentro. In, e o que é escrevido, escrevinhado? É rabiscado. É o triângulo rabiscado dentro da circunferência. E quando eu uso o teorema dos cossenos, a gente viu. Quando o resultado final terminar com três lados e um ângulo. Três lados e um ângulo. Aí, olha só, eu vi o exemplo onde eu tenho que achar o lado na teorema dos cossenos.
onde eu tenho que achar o lado no teorema dos... Desculpa, no teorema dos senos. Onde eu tenho que achar o lado no teorema dos cossenos. Só que ele está oposto ao ângulo. Eu vi quando eu tenho que achar o ângulo do teorema dos cossenos. Eu vi quando eu tenho que achar lado, e eu poderia ter feito o caso do raio, mas não precisa. Quando eu estou dentro, eu vi o caso onde eu tenho que achar o lado, só que não é o oposto, e eu vi o caso onde eu tenho que achar o ângulo na dos senos. Então a gente viu todas as situações possíveis. A única que a gente não viu foi essa aqui, ó. Vou chamar aqui de 20, de 30 graus. Vou falar que aqui é 5. E eu te perguntar o raio. Foi a única que a gente não viu. Depois do intervalo a gente vê essa daí. E eu te falo da tabela dos ângulos notáveis quando os ângulos são 130, 120, 135 e 150 graus. Fechou? A gente já volta então pós-intervis. Deixa eu pausar aqui. Sorteio o play aqui. Sorteio o play aqui. Vambora. Bom, então conforme falei, vamos agora fazer o último caso, onde eu quero achar o raio. Mas se for acontecer isso, vou te dizer, provavelmente ele não vai pedir o raio. Provavelmente aí vai ser o que eu vou pedir. Eu quero saber qual que é a área do círculo. Qual que é a área do círculo? Ignorando o triângulo. Então eu quero a área de tudo. Qual que é a área do círculo? Ignorando o triângulo. Para descobrir a área do círculo, vamos lembrar a fórmula. A área é igual a π vezes r ao quadrado, πr ao quadrado. Então, eu preciso necessariamente do r. Olha o alarme que disparou. Triângulo dentro da circunferência. Disparou o alarme aqui. Provavelmente eu vou estar usando senos. E aí, então, senos fala para mim 2 lado sobre seno do ângulo que olha para o lado. E tudo isso é igual ao... Vou pôr aqui. Põe. Raio. Então, tudo isso é igual ao diâmetro, dobro do raio. Aqui, deixa eu ver quem já falou. A Ju falou para eu simplificar já o 8 com o 2, dando 4. Posso meter esse louco aqui ou não? Tudo bem? Tá vendo o que eu fiz ou não? Ó a brisa. O 2 vai passar dividindo, o 8 dividido por 2 ainda está dando 4. Mas antes eu vou multiplicar em cruz. Deixa eu parar de fazer isso aqui. Para que fazer isso? Multiplique em cruz. Vai ficar 2r que multiplica seno de 60. Tudo isso é igual a 8. Vou substituir o valor de seno de 60. Então vai ficar aqui 2r vezes o seno do 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual a 8. Posso simplificar o 2 com esse 2. E o raiz de 3 eu vou mandar para lá dividindo. Então, meu r é 8 sobre raiz de 3. Como você já assistiu a aula de racionalização, a gente sabe que é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, ficou em cima 8 raiz de 3 e embaixo ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Particularmente, se eu chego nisso aqui, eu já paro. Eu nem vou racionalizar. Não vou gastar tempo. Eu vou ter que levar ao quadrado. Vai cortar a raiz independente. Eu não perderia esse tempo racionalizando aqui. Porque eu já vou cortar a raiz aqui, ó, quando eu levar ao quadrado. Tá? Mas se você fez isso, sem problema nenhum. Deixa eu fechar esses caras aqui. Vou deixar eles aqui. E depois se imprime e cola isso aqui na parede. E aí, por fim, então, vai ficar a minha área é π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem que eu parei aqui? Eu não racionalizei? Tudo bem? Então, ficou que minha área é igual a π vezes 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, por fim, vou escrever. A área é 64π sobre 3. Como eu não pus nada... deixa eu pôr centímetro. Centímetro quadrado. Beleza? Então, provavelmente, se for aparecer, aparece assim. Posso aproximar o π valendo 3? Faz isso e sai preso, tá? Tem um exercício da FAMEMA, que a gente vai olhar depois lá quando a gente estiver falando de área. Se você aproxima o π valendo 3, as duas áreas são iguais. E aí o resultado final dá 0. Se você aproxima o π valendo 3, o resultado final dá 0. Só que a diferença das áreas não é 0, né? Então tem que tomar esse cuidado. Cara, Kevin acabou de falar um negócio que... Mano, você estragou minha vida, velho.
Como Henrique me diga, 64 não é divisível por 3, velho. Olha que número lindo para ser divisível por 3, velho. Nossa, velho. 64 é muito divisível por 3. Fiquei mal agora. Bom, vamos lá. Para fechar a aula, então, tá? E aí a gente faz exercício. Eita, o que eu fiz? A gente faz exercício da nossa lista. Para fechar a aula, presta atenção. Agora é importante eu te falar. Parece que é 16, é verdade. Agora é importante eu te falar o seguinte: que os ângulos internos do triângulo não só serão ângulos de 30, 45 e 60. A gente vai olhar em exercício, quer ver só? A gente vai olhar em exercício que ele vai estar usando ângulos que são maiores do que 30, 45 e 60. O primeiro exercício já começa com ângulo de 120. O outro exercício está aqui um ângulo, que aqui é 60, mas esse ângulo C, que faz parte do triângulo, é um ângulo de 120. Aqui outro de 150, 60 legal. Está passando de 120. Aqui é 105, a gente não vai usar o de 45, mas tem. Olha o de 120, olha o de 120. Então, assim, a gente vai se deparar com esses ângulos. Então, olha só o que eu quero que você entenda. É o seguinte: toda vez que os ângulos somados juntos serem 180, ou seja, eles serem aquilo que a gente chama de suplementares, se os ângulos são suplementares, o seno não muda. O seno é igual ao seno. O seno de um é igual ao seno de outro. E o cosseno vem com o sinal. E o cosseno vem com o sinal. Pedro, você pode pôr valor? Vou pôr valor para você então, olha só. Se eu falar seno de o seno de 120. Fala para mim, quanto que falta para chegar em 180? Perfeito, 60 graus. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Se eu pensasse o seno de 135, se eu fizer a conta, falta 45, então é igual ao seno de 45. E o seno de 150, quanto que falta para chegar no 180? Falta 30, então é igual ao seno de 30. Então a gente vai, primeiramente, aceitar esses valores, tá bom? E mais para frente, quando eu falar lá em funções trigonométricas e do círculo trigonométrico, eu vou te explicar da onde que vem isso. Já já eu te mostro, mas antes eu quero que a gente aceita. E quando eu falar do cosseno, se eu falar cosseno de 120, o cosseno vem com sinal, cosseno com sinal. É menos o cosseno do que falta, cosseno de 60. O cosseno de 135 é menos o cosseno do que falta, cosseno de 45. E por fim, o cosseno de 150 é menos o cosseno que falta, que é cosseno de 30. Então, peraí, Pedro, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Você está falando para mim que seu exercício. Você está falando para mim que se o exercício tiver um triângulo, essa situação aqui, ó, dá uma olhada. Essa situação, 120, x, 3 e 9. Nessa situação, deixa eu pôr mais perto, 8. Nessa situação, me fala, vou usar o teorema dos senos ou o teorema dos cossenos? Top, 3 e 1. Cossenos. Você está falando para mim que você vai ter que usar o cosseno de 120, beleza. Vou montar rapidão. Fake Pitágoras, 8 quadrado mais 9 ao quadrado, menos 2 vezes os dois malucos, vezes cosseno do que olha. Então você está me contando que no lugar do cosseno de 120 é para eu colocar o cosseno de 60 negativo? Perfeito. Cosseno de 60, você sabe que é meio. Então vai escrever menos meio no lugar disso. E vai resolver a conta. Tudo bem isso? Beleza? Então, quando eu tenho os ângulos que são suplementares, o seno é exatamente igual e o seno é exatamente igual e o cosseno vem com o sinal. Beleza? Ótimo. Acho que eu posso deixar isso aqui, apesar de estar feio. Vou deixar isso aqui. E por fim, para a gente fechar a linha de hoje, você já deve ter visto em física, nessa altura do campeonato, que os caras da física também usam o teorema dos cossenos. Talvez lá na física o cara fala lei,
Não está errado falar lei, de novo, é um jeito mais ágil da gente falar. O mais correto é teorema, mas dá para falar lei. E vamos entender por que que na física o cara usa mais. E aí acaba o dia de hoje. Então, olha só, vou tentar te explicar por que que na física o cara usa mais. Na física. A gente usa em duas situações, ou melhor, em qualquer situação na física. Mas, inicialmente, você está vendo em velocidade ou você está vendo isso em forças? Você está vendo em velocidade resultante ou força resultante? Nos dois, né? Nos dois, geralmente velocidade. Bom, enfim. Então tá. Tenho um bloco, ou enfim, um objeto que tem uma força que desloca ele horizontal para a direita, vou chamar de força 1. E tem uma outra força que está puxando ele para cima. Eu vou chamar de força 2. Vetor força 1, vetor força 2. E essas duas formam um ângulo entre elas. Vou chamar de ângulo, não sei se na física usa alfa, mas eu vou chamar de alfa. E o que eu quero sempre calcular na física é a força resultante. Bom, você sabe como calcula a soma de vetores, né? Soma de vetores, não sei como seu prof fala, eu gosto de falar que é cabecinha na bundinha. Então eu copiei o outro vetor e coloquei cabecinha na bundinha. Beleza? Quem que dá isso para vocês? Gabi, Henrique. É o Dan? É o como? O Raul eu sei que fala cabecinha na bundinha. Ou você pode usar a regra do paralelogramo também, né? Você desenha o paralelogramo, pega esse cara, desenha aqui, fecha aqui e liga isso. Tá. Então tá aqui pra gente quem é a nossa força resultante. Essa aqui é a força resultante. Força resultante. E você deve ter visto na física o seguinte: força resultante ao quadrado. Agora olha como fica mais fácil. Faz o fake Pitágoras. Menos duas vezes os dois malucos que estão aqui, vezes cosseno do que olha. Mas espera aí que na física o cara está usando mais. Mas você sabe por que ele está usando mais? Porque não é cosseno do que olha. Esse ângulo alfa não está olhando para nada, velho. Olha que o cara na física, olha que louco. O cara da física não está nem fazendo triângulo, bicho. Olha isso aqui. Isso aqui não é triângulo. Olha o triângulo que existe. O triângulo que existe é esse aqui, ó. Então qual ângulo que é para usar? É esse aqui, o oposto ao que olha para a força resultante. Concorda comigo? Vou chamar de alfa aqui. Então, o certo seria usar esse θ. Se eu fosse pensar na verdade verdadeira, o certo seria usar força resultante ao quadrado. Faltou o vetor aqui. Vou tirar o vetor, tá? Vou pensar só em valor numérico. É igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Opa, faltou o quadrado aqui, prof. Menos 2 vezes F1, F2, cosseno do que está olhando para o meu cara. Agora sim a gente está falando matemática, né? Concorda que linha de cima física, linha de baixo matemática? Tudo bem? Linha de cima física. Olha por que, que o cara usa mais. Olha por que, que seu prof está usando mais. Continuei a F1 aqui, tá? Reta suporte a F1. E olha que louco. Concorda comigo se a gente usar a teoria do Rio de Janeiro? Lembra dela? A teoria, Carla, com todo respeito. A teoria do arrastão? Eu posso arrastar o ângulo alfa para cá. O ângulo alfa que estava aqui, eu arrastei ele para cá. Então, esse ângulo que eu estou desenhando aqui é o ângulo alfa. Certo? E o que você está falando para mim sobre o alfa mais o θ? Não são 180? E você acabou de falar que quando eu tenho cosseno, vem com o sinal. Então, o cosseno do alfa, ou melhor, o cosseno do θ é menos cosseno de alfa. Então, aonde, olha que lindo que é, aonde eu coloquei cosseno de θ, eu vou apagar e vou escrever menos cosseno de alfa. Tudo bem? Entendeu o que eu fiz ou não? Como os dois ângulos são 180, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Justo isso? Então, aonde está escrito cosseno de θ, eu vou escrever menos cosseno de alfa. Então, vou apagar aqui e vou escrever menos cosseno de alfa. Só que menos vezes mais vezes mais vezes menos não dá positivo?
Então eu vou apagar esse sinal, vou apagar aqui e vou falar que dá positivo. E aí é isso que eu chego na física. Então o cara parceiro seu da física, o prof que você ama da física, ele não tá de fato usando errado. Ele tá pegando o ângulo errado. E se ele pega o ângulo errado, ele compensa com o sinal de positivo. Porque ele já fez essa troca aqui. Então fica muito mais fácil pro cara da física isso. Porque geralmente você tem um ângulo entre forças, né? Geralmente o que você tem é um ângulo entre forças. E aí pro cara falar, gente, não usa o ângulo entre forças. Traça aqui, pega esse ângulo aqui, ó. Não usa esse ângulo. Em vez do cara falar isso, eu concordo. Pega o ângulo entre forças, só que daí é mais. Só que eu queria que você soubesse isso para quê? Nossa, mano, bateu o desespero. Eu não lembro como que eu faço para encontrar esse resultante. Tá, eu vou olhar para o triângulo. E para o triângulo eu sei trabalhar. O problema é o alfa, mas ele está aqui. Eu sei o θ, então eu consigo fazer do jeito que a gente fez. E aí transforma e vira o da física. Beleza ou não? Tudo bem? Então na física o cara usa mais por isso. Acho legal a gente pensar isso, porque se em algum momento eu esquecer como eu faço, eu tento chegar na física pela matemática. E também você tem a vantagem, né? Se você já viu na física e decorou com alguma frase, não sei se na física tem frase para isso, mas os caras da física amam a frase, né? Uma fimose é uma pele mais uma pelinha. Quer dizer, um pinto mais uma pelinha. Sei lá, os caras têm umas frases muito loucas. Aquela do vovô e vovó mais dois anões num triângulo sexual. Isso. Torricelli, né? Vovô e vovó mais dois anões num triângulo sexual. Olha que absurdo isso. Bom, enfim. É... é isso que aparece na física. Eu vou fazer dois exercícios aqui bem sucintos do Enem. Eu vou fazer um de duas. Vou fazer o primeiro exercício de 3 maneiras e acredito que acabou a aula de hoje. Não sei se eu consigo em 10 minutos fazer ele. Mas beleza, a teoria de teorema dos senos e teorema dos cossenos. Uma aula extensa, falei bastante, 1h12 de teoria aí, mas importante. E aí você vai ter duas listas. Essa aqui, que é a lista 4.0, que é uma lista mais leve, e depois tem a lista 4, que aí eu sentei o aço em você. Tá? Tente fazer as duas, por favor. Bom, vamos começar com esse primeiro exercício aqui, que ele para mim é lindo. Vou fazer ele de 3 jeitos. Top. Cortar como novo documento. MPV. Listas. Cortar como listas. Então já vou direto nele aí. Vou ler e vou fazer ele aqui mesmo. Aí eu faço, apago, faço, apago e faço, apago. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. O comprimento das hastes dessas duas hastes é de 10 centímetros. Então isso aqui é 10 e esse aqui também é 10. As duas hastes, 10 centímetros. Legal. Um transferidor e uma folha. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes com ângulo de formato 120. Em que mundo esse ângulo é 120? Mas eu já te falei que geometria não é o que eu estou olhando. 120 é mais que 90. 120 é isso aqui, ó. Era para estar reganhadaço. É para estar mais do que isso. Era para estar assim. Mas é o que ele falou. Top. A ponta seca está pelo ponto C, que é o centro, e grafite está no ponto B. E a cabeça do compasso está aqui no ponto A, formando esse triângulo aqui, né? Legal. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber, com a indicação do raio da tampa, verificará qual que deve ser o intervalo. Então ele quer que eu ache quanto que mede esse raio aqui. Vou chamar de R, porque ele está usando R aqui. Eu quero saber o valor do raio. Eu vou desenhar o primeiro triângulo que eu vi, tá? O primeiro triângulo que eu vi foi esse aqui, ó. Aqui é 120, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é raio. Eu quero, por favor, que o que a gente viu na aula de hoje você esqueça. Vamos fazer esse triângulo sem a aula de hoje? Vamos fazer esse exercício sem a aula de hoje? Vamos esquecer a aula de hoje? E eu tenho uma regra. Eu tenho uma regra para esse tipo de triângulo, que é um negócio que envolve até um cunho sexual. Que absurdo. O que é que eu falo quando eu tenho essa situação? Esse triângulo é um triângulo isósceles. E toda vez que eu tenho um triângulo isósceles, a gente tem tesão em traçar quem? Quem? A altura. Lembrou? Toda vez que o triângulo é isósceles, eu tenho tesão em traçar a altura. Eu vou traçar a altura desse triângulo. Traçando a altura desse triângulo, eu lembro que eu falei muitas coisas para você. Uma delas é, forma 90 aqui embaixo
é ponto médio e é bissetriz. Então, esse ângulo aqui, amores, é 60 graus. Olha o triângulo que formou. Vou redesenhar. Eu tenho um triângulo onde a hipotenusa é 10, o ângulo aqui em cima é 60 graus e aqui embaixo é r sobre 2. Triângulo com ângulo retângulo, só catoa. Só catoa. E aí eu olho, esse cara é a hipotenusa, esse cara é o oposto, então seno de 60 é o oposto r sobre 2 pela hipotenusa 10. Vou fazer barriguinha, barrigão e vou substituir o valor do seno de 60. Seno de 60 eu substitui por raiz de 3 sobre 2. E fazendo barriguinha, barrigão, vai ficar r sobre 20. Olha o que o Henrique percebeu. O 2 para virar 20 multiplicou por 10. Então, se eu fazer vezes 10, eu achei o valor do raio. Pedro, não consigo assim, tá? Multiplica em cruz. 2r é 20 vezes raiz de 3. O 2 passou dividindo, r é 20 raiz de 3 sobre 2, que é 10 raiz de 3. Ele mandou considerar a raiz de 3 como 1,7. Então, r é 1,7 vezes 10, que costuma dar 17 centímetros. Tá nesse intervalo. Oi? Gosta do 17? Como comunista! Safado! Peguei no flagra. Fica gravado essas coisas, Pedro, pelo amor de Deus. Bom, primeiro jeito resolvido. De boa? Entendeu? Por isso que eu falo, mano, triângulo isósceles pra mim tem que traçar a porra da altura, velho. Mesmo se não der em nada. Tem que traçar essa merda, porque forma 90, é ponto médio, é socator, é bissetriz. Importante pra caramba. Da hora. Segundo jeito. Vamos pensar. Vou redesenhar esse triângulo aqui e vou pensar o segundo jeito. Cento e 10, 10 e raio. Fala pra mim, amores, resultado final dessa parada, o que que tá tendo? Sim. Então eu vou usar a lei dos, ou teorema dos cossenos. Oposto ao quadrado, vamos nós. R ao quadrado, fiz o famoso fake Pitágoras, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos duas vezes. Ei, duas vezes os dois que eu usei. Cosseno de 120. Nossa, cosseno de 120, né, Pedro? Eu percebi que falta 60 graus, então é o cosseno de 60. O cosseno vem com o sinal. E se o cosseno vem com o sinal, menos o cosseno de 60, que é, então, menos meio. Então, vou resolver algumas coisas e depois eu substituo. Ups. Ficou para mim que r ao quadrado é 10 ao quadrado 100, mais 10 ao quadrado 100, menos 2 vezes 10, e o cosseno que é menos meio. Opa, posso já cortar esse negativo e deixar tudo positivo? Vou fazer rápido, tá? Olha aqui. 100 mais 100, 200. 10 vezes 10 é 100. E eu posso cortar, usando meu artifício vara, esse 2 com esse 2. Então ficou 300, r ao quadrado igual a 300. Extrair a raiz, o r é raiz quadrada de 300. Que é a mesma coisa que falar raiz de 3 vezes 100, que é a mesma coisa que 10 raiz de 3. Chegamos na mesma conclusão que havíamos chegado anteriormente, 10 raiz de 3. Beleza o segundo jeito? E tem um terceiro jeito para acabar a aulinha de hoje, que é, vou redesenhar o triângulo. Deixar você quase esteja copiando. Deus, Pedro, 3 jeitos para fazer o exercício e eu não consigo nenhum. É igual eu estudando física. Estudando física, o cara mostra 45 jeitos de resolver. Não consegui pensar em nenhum deles. É isso aí. Não consegui, muito pelo contrário. Além de não conseguir pensar nenhum deles, o que eu pensei estava errado. Eu pensei um a mais, que nem dava. É fé. É o sentimento que eu sei que você tô passando.
Olha que da hora. Último jeito, então. Olha aqui, amores. Outra coisa que eu gosto, que eu já falei pra vocês, que é importante, é que se eu tenho ângulo, eu gosto de pensar nos ângulos. Eu gosto de traçar ângulos. Então, quanto que mede esse ângulo 30 graus aqui? 30. E quanto que mede esse outro aqui? 30. E olha que bonito. Como que eu faço num triângulo que eu tenho 3 e 3? Eu não ensinei isso aqui pra você, ó. Mas espera aí, eu posso ignorar alguns. Eu posso ignorar alguns. De forma que, olha aqui, lado ângulo, um lado ângulo. E aí eu termino fazendo o quê? 2, 2. Tá vendo que o Pedro tá ignorando esses dois aqui, ó? E aí eu não terminei sendo 2, 2? E aí então eu tô falando do teorema dos senos, que fala pra gente lado sobre seno do ângulo que olha para o lado é igual a lado sobre seno do ângulo que olha para o lado, seno de 30. A única regra que eu tenho, que você tem que fazer, que se eu te pegar, se eu corrigir coisa que você fez sem você fazer isso, eu vou brigar, é multiplicar em cruz. Então, R vezes seno 30 é 10 vezes seno 120. Para fechar, vamos substituir. Seno de 30 costuma dar meio. 10 vezes. Espera aí, vamos pensar o seno de 120. Falta para 180, 60. Seno de 60, o seno é sem o sinal mesmo. Raiz de 3 por 2. Raiz de 3 por 2. Posso usar o meu artifício vara, cortar o 2 com 2 e eu chego de novo, ainda bem, que o 10 vale, que o R vale 10, raiz de 3. Obviamente, os três casos, se eu chegasse em valores diferentes disso, tô fazendo merda, né? Algum deles está errado. Então, obrigatoriamente, os três tinham que chegar na mesma coisa, tá? Deixei esse exercício se dividir sendo de... Não, nem vou ler. Nem vou ler, sendo de 4, né? Beleza, então, amores? Fechou? Fica essa lista aqui. Tem mais uma? Pera aí, deixa eu só me despedir aí você já fala ela. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Aulinha um tantinho meio tensa, mas com bastante. Eu quero que você faça essa lista aqui para treinar bastante isso. E depois você faz a lista 4, que é a mais punk. Só aqui, que eu acho que talvez ficou faltando, eu não coloquei os valores, né? Senti falta aqui, ó. Esse aqui é raiz de 3 por 2. Esse aqui é raiz de 2 por 2. Esse aqui é meio. Esse aqui é menos meio. Menos raiz de 2 por 2. E menos raiz de 3 por 2. Deixa eu conferir se eu não falei nenhuma merda. 150. Tá certo. Tá certo. Fala, Pedro. Quarto modo, então. Hum? Hum? Tá, mas e aí? Nossa, depois você me fala isso pessoalmente. Segunda-feira você me mostra. Tô muito cansado pra pensar nisso. Fechou, amores? Me perdi na. Veio um comentário escrito aqui, Pedro. Me perdi na primeira frase. Falou Henrique, falou Lu, falou Carla, Mafer, Pedrão, Gabi. Até mais. Obrigado eu. Tchau, tchau. Valeu, é nóis. Beijo. Tchau, tchau.